política de cotas, ela nasceu em 2012, ainda no governo da presidenta Dilma. Sim. É a lei... Vou lembrar o número da lei, viu? Tenho certeza disso. 12.711, eu Era acho. só um incentivo que tava Se eu faltando. tiver errado, vocês vão procurar aí no Google e vão achar. Mas é isso. A lei nasceu em 2012 e ela nasceu, sobretudo, depois de uma articulação do movimento negro com o poder legislativo e o poder executivo do Brasil. É inspirada em leis que já existiam no Rio de Janeiro, em Brasília, na UNIB, né, Universidade... Do Rio de Janeiro? Não, de Brasília, a Ah, de Universidade de Brasília. Então é. E a UERJ. A UERJ no Rio de Janeiro foi as primeiras universidades do Brasil a implementar as políticas de cotas raciais. Não eram ainda sociais, né? E depois, graças à lei federal, que eu já disse o número, não vou dizer de novo, Claro. a lei federal 12.711, 2012, ela ampliou, né? A lei dá acesso a cotas a pardos, pretos, pardos e indígenas, né? Que é o PPI, a PCDs, pessoas com deficiência, né? E a pessoas que têm, como é que a gente diz, que estão em vulnerabilidade econômica, Sim. né? Que é aquela galera que estudou em escola pública e pode comprovar que tem uma renda inferior a um salário por pessoa, né? E nesse sentido é importante, Aldiz e Luísa, que a gente perceba a cota racial no Brasil dentro de uma perspectiva histórica. Quando a gente percebe ela dentro da perspectiva histórica, a gente entende a necessidade e a gente entende o resultado que ela teve, a gente entende a materialidade da coisa, sabe? Pois vamos lá. A cota nasce, a ideia da cota nasce para pagar uma dívida histórica, né? Sim. Que nasceu lá na escravidão. Que muitas vezes é esquecida, inclusive, pelas pessoas, né? Justamente, nasceu pós 300 anos de escravidão, né? Porque quem substituiu a mão de obra dos escravos no Brasil? A galera que vinha da Itália, da Alemanha, né? Vocês sabem Sim, disso, sim. né? E eles vieram pro Brasil, ganharam terra, com todos os benefícios Os estatais benefícios. possíveis. Enquanto os negros que tinham acabado de ganhar a liberdade foram entregues ao subemprego, ao processo de criação de periferias, né? Da marginalização das pessoas. E foi assim que nasceram as favelas. As favelas nascem como comunidades... Um amontoado de pessoas que tinham acabado de ser libertas, mas não tinham como se sustentar, Não praticamente. tinha acesso a emprego. Não tinha acesso. Não tinha acesso à tecnicidade. Né? Se não tem acesso à tecnicidade, não tem acesso à empregabilidade. E eles não têm acesso nem sequer ao que eles faziam antes. Que era Muitos não sabiam traba- nem escrever o próprio nome. Justo. A terra, a ser agricultor, eles não tinham acesso a isso, porque quem pegou esse emprego deles foi o pessoal... Os estrangeiros, Os né? estrangeiros, a Itália, alemães, enfim. E, nesse sentido, a partir deste ponto, a gente começa a contar uma corrida desigual. Essa galera começou a ter, a partir disso, a ter menos oportunidade do que os não pretos, né? E isso acabou impactando no processo educacional também, né? Essas pessoas não tiveram acesso à educação de qualidade. Os negros foram ter acesso à escola em 1830, cara. Muito tempo depois. Sabe? 1930, na verdade, é um absurdo. Então, assim, aí quando a gente chega na década de 40, as pessoas começaram, principalmente o movimento negro, começou a pensar como poderiam pagar essa dívida histórica, nivelar esse processo de inserção da juventude preta na universidade e começaram a pensar nas políticas de cotas. Ainda muito embrionariamente. Por quê? Porque não existiam deputados e senadores e presidentes, governadores pretos eleitos. Não tinha representatividade política para encabeçar aquela luta do movimento negro. O movimento negro falava sozinho, né? Aí, em 1985, o senador Abdias Nascimento protocolou o primeiro projeto de lei que tratava sobre cotas raciais, que não foi aprovado, acho que nem sequer entrou em sessão. Entendeu?
Aí lá em 2000, no início dos anos 2000, começou mais uma vez o movimento negro a pressionar as assembleias legislativas nos estados, Brasília, Rio de Janeiro, e criaram as políticas de cotas raciais nos estados. Em 2012, a presidente Dilma, para como é que eu posso dizer? Para formalizar a política de cotas de maneira nacional, criou a lei de cotas federal. Né? Porque antes ela só estava nas constituições estaduais. Né? Depois ela entrou dentro de uma perspectiva federalizada, com essa lei 2.711. E é justamente isso que eu ia falar agora, que o Júnior mandou já aqui, dizendo que é essa mesmo. Só botou que ele deu uma pesquisada ali. É essa mesmo? É essa mesmo. A memória tá boa, Júnior. 2.711, de 2012. 2012, foi boa, cara, obrigado. Mas a partir disso, a lei foi criada. E a gente sofreu ainda uma grande perca, porque 50% eram para os negros, não tinha essas subcotas para PCDs, deficientes. Mas mesmo assim, mesmo a gente, por exemplo, em algumas cidades, a menor porcentagem de cota são para os negros, entendeu? Porque as cotas federais, em universidades federais e institutos federais, elas não têm um número fixo, ela é a partir da população. Né? A porcentagem vem a partir da população. Uhum. Enfim, só finalizando para a próxima pergunta, em 2012 ela foi sancionada e nesse ano 2022, em agosto de 2022, ela completou 10 anos. E ela, como você perguntou, como você disse, ela precisa ser revisada. Né? A lei precisa ser analisada pela Câmara de Deputados e pelo Senado. E eles têm que ver se houve avanços, se ela precisa ser melhorada, se precisa ter uma política de fiscalização para evitar fraudes mais efetiva, sabe? Isso tudo tem que ser revisto. Aí, Renan, a política de cotas vai acabar após 10 anos? Não. Sabe? Não, porque ela vai muito além apenas deste prazo. Né? Ela já virou uma política pública das próprias universidades. Então, a Associação Nacional de Reitores de Universidades Federais e Estaduais já se posicionou dizendo que não vai acabar com as cotas após esse período de 10 anos de revisão. O que é que a gente percebe de avanço quando a gente estuda? Em 1997, Aldiz e Luísa, apenas 2% da população, 2% dos jovens que estavam no ensino superior eram negros. 2%. 2%. Então a gente só tinha 2% de pretos nas universidades. A gente entrava numa sala dessa de medicina, só via um preto quando via. Em 2012, que foi quando a lei foi sancionada, eram 23%. Ano passado essa pesquisa foi feita e hoje nós somos 52%. Então a gente ultrapassou o número de não pretos. Então a política de cotas está sendo materializada. Uhum. Né? Aquela coisa que eu disse, a filha da empregada no ensino superior, sabe? Daqui a pouco a gente tá vendo essa galera dando aula, daqui a pouco a gente tá vendo essa galera nos hospitais atendendo, daqui a pouco a gente tá vendo uma reconstrução de classes sociais no Brasil. A cor da classe mais alta no Brasil começa a mudar. E tudo Por quê? isso Graças à na educação. O caminho foi a educação. Sim.